Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo a essa live. Hoje nós vamos conversar sobre os tipos de câncer que mais atingem os nossos idosos. O câncer, junto com a doença de Alzheimer e o medo da solidão, é um dos maiores medos dos idosos, né? São esses três: a solidão, doença de Alzheimer e o câncer. Então, por isso que é muito importante a gente conversar sobre esse assunto. E hoje eu vou te ensinar por que o câncer é muito comum entre idosos, quais são os fatores de risco e também as melhores formas de prevenir essa doença. Então fique até o final dessa live, me acompanhe e lembrando que quem ficar até o final também vai aprender quais são 5 alimentos mais poderosos que vão te ajudar a prevenir o câncer e também ajudar, é claro, a prevenir o câncer nos nossos idosos. Então fique ligadinho aí até o final desse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento humano. Tem essa página no Facebook e também os meus canais, o meu canal no YouTube, o Instagram e também o meu blog, onde eu publico diariamente informações sobre saúde da pessoa idosa e também ensino como manter a qualidade de vida, manter a saúde das cuidadoras e dos cuidadores. Então, se você é idoso, se você é profissional de saúde ou é cuidador, fique ligadinho, me acompanhe, porque todos os dias eu tenho conteúdo de valor para você que vão melhorar a sua vida e a vida dos nossos idosos. Eu quero dar uma boa noite para quem está entrando aqui nessa live. Você pode deixar o seu nome aqui embaixo, me dizer de onde você é, para que eu possa te conhecer e saber quem está aqui me acompanhando nesse dia tão especial. Tô vendo que a Lu está aqui, né, Lu? Uma boa noite para você, Lu. Seja bem-vinda. É sempre muito bom contar com a sua presença. Aos demais que estiverem aqui, coloque seu nome também, sua cidade, me diga se você é cuidadora profissional, se é cuidadora familiar, se é profissional de saúde. Compartilhe também esse vídeo, porque o assunto de hoje realmente é muito importante, gente. Por quê? Muitos idosos, eles não gostam nem de citar esse nome câncer, né? Eles falam é aquela doença, né? Eles não gostam de citar o nome câncer porque acham que se citar vão atrair. Por que isso? Porque o câncer, até alguns anos atrás, ele era uma doença que infelizmente não havia cura para ele. Então isso ficou gravado no imaginário, especialmente no imaginário das pessoas mais velhas. Então eles associam muito os idosos o câncer à morte. Mesmo que a gente saiba que hoje tem muitas possibilidades de tratamento, né, no campo da medicina tradicional, no campo da medicina holística também, que une, né, o tratamento tradicional com o tratamento voltado para as questões de nutrição, de atividade física, mas o imaginário dos nossos idosos ainda reina nesse imaginário o medo do câncer, como se o câncer fosse aproximá-los da morte. Mas é importante que a gente saiba o que causa o câncer, como prevenir, fatores de risco, para que a gente possa aí prevenir a ocorrência da doença. Então, conversar sobre o assunto é muito importante. Uma boa noite, Lu. Prazer ter você por aqui. Deixa eu ver quem mais está presente aqui, gente. Pode colocar o nome de vocês, por favor. Coloca aí a cidade, para que eu saiba, então, quem está assistindo esse vídeo, né? É bom para início de conversa, gente, é importante que a gente saiba primeiramente que conversar sobre câncer com idosos demanda paciência, muita paciência, na verdade, jeitinho pra gente conversar. Porque, como eu falei, à medida que a gente vai envelhecendo, né, muitos idosos associam a velhice à morte. Então, passou dos 60, né, muitos já acreditam que estão caminhando para morrer. Mesmo que a gente saiba que a expectativa de vida hoje, especialmente aqui no Brasil, é de 79 anos. Então, assim, na média, nós vamos chegar aos 79 anos. Muitos vão além disso. Porém, muitos idosos acham que chegando na velhice estão próximos da morte. E quando a gente começa a conversar sobre câncer, a situação se torna mais tensa. Eles ficam mais aflitos, mais nervosos, porque eles acreditam que o câncer vai aproximá-los da morte. Então a gente precisa ter muito cuidado para conversar sobre esse assunto, para a gente não criar aí mais tensão, mais estresse, mais aflição para essas pessoas que estão nessa fase da vida, tá certo? Uma boa noite para Beatriz, para o Gleidson, deixa eu puxar aqui no meu computador, que aí eu consigo ver melhor, né, gente? O nome de vocês. No celular passa tão rapidinho que às vezes a gente não consegue ver aqui. Mas a Beatriz, a Lu, o Gleidson, o Luiz Carlos também está presente aqui, né, Luiz? É muito bom ter a sua presença.
e tem mais alguém. Eu vou ligar aqui no meu computador pra gente ver. Mas é muito importante então a gente conversar sobre o assunto e a gente ter um tato, ter um jeitinho para conversar com os nossos idosos sobre a questão do câncer, né? Hoje eu vou ensinar para vocês por que o câncer é mais comum entre idosos, quais são os tipos de câncer também que mais atingem essa população. Vou explicar os fatores de risco e também os 5 alimentos mais poderosos que vão te ajudar a prevenir a doença. Mas para início de conversa, a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é o câncer? O câncer, na verdade, ele é um conjunto de mais de 100 doenças que atinge diversos órgãos do nosso corpo quando ocorre uma multiplicação desordenada de células. E essa multiplicação de células, ela ocorre por conta do nosso terreno, que é o nosso corpo. O que eu quero dizer para vocês, né? A ciência hoje ela já está chegando à conclusão que todos nós temos células cancerígenas. Porém, o que vai ser crucial nisso é se o nosso terreno ele vai ser propício para desenvolver o câncer ou para bloquear o câncer. Essa é a questão, por isso que hoje a gente trabalha muito com exercício físico, com alimentação, com meditação, porque a célula cancerígena ela está lá. Agora, se ela vai se desenvolver, se ela vai crescer, vai depender do nosso estilo de vida, da nossa forma de vida. Hoje nós já sabemos também que o câncer ele está ligado à inflamação do nosso organismo. Então, a nossa alimentação ruim, estresse, porque as pessoas que têm estresse, elas produzem os hormônios do estresse que inflamam o organismo. Pessoas obesas, elas estão com o organismo inflamado. E o que acontece? O câncer, ele se alimenta dessa inflamação, de substâncias que são produzidas pelo nosso corpo quando o nosso corpo está inflamado. Então, por isso que quando a gente discute sobre câncer, também sobre Alzheimer, que tem ligação com esses mesmos fatores de risco, a gente fala da importância de cuidar da alimentação, da importância de não estar acima do peso, né, de controlar o peso, da importância de fazer exercício físico, controlar o estresse, porque são essas substâncias produzidas por um corpo inflamado que vão alimentar o câncer, que vão fazer com que esse terreno ali fique propício para o câncer crescer. Então, nós vamos conversar hoje também sobre esses fatores de risco, tá? O principal fator de risco é a idade. E aí não significa dizer que todos os idosos vão ter câncer. Significa dizer o seguinte: à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa reserva biológica vai diminuindo. E o que é isso? As defesas do nosso organismo vão ficando mais fracas, mais frágeis. Isso de forma geral, né? Porém, idosos que se exercitam, idosos que se alimentam bem, idosos que controlam o estresse, eles vão conseguir fortalecer esse organismo e viver uma vida inteira sem ter o câncer. Mas aqueles que de alguma forma, né, não tiveram acesso, não tiveram a possibilidade de ter esse conhecimento que eu vou passar para vocês hoje, de prevenir a ocorrência do câncer, eles vão estar mais suscetíveis, porque o próprio organismo, à medida que nós vamos envelhecendo, ele vai ficando mais frágil, a nossa defesa, o nosso sistema imunológico fica mais frágil. E o que acontece? Associado a isso, e aí por que os idosos são as pessoas que mais têm câncer, são os mais atingidos por câncer, né? Hoje nós sabemos que entre os idosos o câncer é a segunda maior causa de morte. Por que isso acontece? Porque com o envelhecimento as nossas defesas ficam diminuídas, né? O nosso sistema imunológico fica mais fraco e além disso nós convivemos mais anos com um estilo de vida ruim, né? Nós sabemos que a partir da década de 40 nós tivemos a industrialização, então começamos a comer alimentos industrializados, ficamos mais sedentários. Se a gente for conversar com aqueles idosos de 70, 80 anos, a maioria deles trabalhavam, faziam atividades que faziam com que eles se movimentassem, né? De alguma forma eles eram forçados a fazer algum tipo de exercício. A partir da década de 40, com a introdução de tecnologia, maquinário, alimentação ruim, nós ficamos mais sedentários, passamos a nos alimentar mal, ficamos mais estressados, porque o estresse não é algo só dos jovens, ele atinge também hoje a população idosa, nesse mundo agitado, onde a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, somando essas defesas, né, mais enfraquecidas, com o estilo de vida ruim que se manteve por mais anos, isso faz com que os nossos idosos sejam os mais atingidos pelo câncer. Então, por isso que é importante a gente reforçar e cuidar da alimentação dos nossos idosos, especialmente incentivá-los a fazer exercício físico, como eu sempre falo aqui na página, a controlar o estresse. Para quê?
para que eles controlem esse terreno, para que esse terreno não receba um adubo ruim, um adubo que vai fazer com que o câncer cresça. A gente tem que fazer o contrário, fazer com que o nosso sistema imunológico esteja fortalecido para lutar contra essas células cancerígenas e não deixar que elas se desenvolvam. E se elas se desenvolverem, não deixar que elas se expandam, tá certo? Uma boa noite para Denise Areias. Prazer, Denise, ter você por aqui. Denise, que é psicóloga, né, Denise? Prazer ter a sua presença aqui. Então, o primeiro fator de risco é a idade. Vocês já entenderam por que entre os idosos o câncer é muito comum. O segundo fator de risco, na verdade, é um grupo de 3 fatores de risco. Eu coloquei em grupo porque eles estão muito associados, que é o sedentarismo, a obesidade e a alimentação inadequada, né? Quem se alimenta de forma inadequada vai estar obeso e provavelmente também é sedentário. Então, primeiro fator de risco, idade. Segundo, sedentarismo, alimentação inadequada e obesidade, tá? Quem acumula aí esse conjunto de coisas, infelizmente, vai estar mais propício a desenvolver o câncer. Então, a gente precisa lutar, não importa que idade da vida você esteja. Se você tem 30, 40, 50, né? Se você é cuidadora, tem 60, 70 e é idoso. Não importa. A partir do momento que você começa a tratar esses fatores, que você começa a fazer exercício físico, se alimentar, perder peso, você vai estar aí lutando e se fortalecendo contra essa doença que é o câncer. Uma boa noite para Nana, que está aqui presente também. Prazer, Nana, ter você por aqui. Depois coloque onde você é, tá certo? Um outro fator de risco que aí já está associado a substâncias cancerígenas, e eu coloquei também um grupo, né? Que é o tabagismo, é o álcool. Quem faz uso abusivo de álcool, não é quem bebe eventualmente, mas aquele idoso, você que é cuidadora, que é jovem, que faz uso de álcool de forma abusiva, esse é um fator de risco para câncer. Quem fuma cigarro é também um fator de risco para câncer, mas se você para de fumar cigarro hoje, suas chances de ter câncer já diminuem assim drasticamente. Então não importa se você fumou 30 ou 40 anos, se você parar hoje, suas possibilidades de desenvolver o câncer já diminuem. Então você pode interromper o tabagismo, se você é cuidador de idosos, incentivá-lo a interromper esse hábito, porque também é um hábito muito ruim. E outras substâncias, outros agentes cancerígenos também. Por exemplo, muitos de vocês já ouviram falar que algumas vasilhas de plástico têm um BPA. O BPA é uma substância cancerígena que a gente, principalmente quando você tem um copo de plástico, o meu aqui não é de plástico, né? E você esquenta, ele libera uma substância cancerígena que ela é tão ruim para o nosso organismo, que, para vocês terem noção, quem faz tratamento de câncer de mama, por exemplo, se ele tiver acesso, né, se ele beber em copos de água que tem um BPA, a quimioterapia dele não faz efeito, a quimioterapia dela não faz efeito, porque o BPA, ele bloqueia o efeito da quimioterapia. Então, existe um conjunto de coisas, um conjunto de fatores de risco que a gente desconhece e que vão fazer com que a gente desenvolva essa doença, que a gente precisa excluir todos eles da nossa vida. Se você é cuidador, se você é cuidadora, né, auxilie os nossos idosos, leve essa reflexão devagar, com calma, e você própria também cuide para que você não desenvolva. E outra coisa que eu quero reforçar aqui também, muitos cuidadores, filhos especialmente de pessoas que têm câncer, eles acham que vão desenvolver o câncer também. E aí sempre trazem aqueles exemplos. Ah, mas minha mãe teve, a mãe da minha mãe teve, minha mãe teve, minha irmã teve, eu vou ter. E aí é que eu quero explicar para vocês por que isso ocorre. A genética, ela é responsável por apenas, no máximo, 15% dos tipos de câncer. 85% da ocorrência de câncer, a responsabilidade é do nosso estilo de vida. Mas o que acontece? Geralmente, quando você é cuidador de uma pessoa que tem essa doença, ou de que tem Alzheimer, algum outro tipo de doença crônica, que você é cuidador por muitos anos, você desenvolve estresse. Você desenvolve estresse, depressão. E o que acontece com o corpo que desenvolve estresse? Ele produz hormônios que vão causar uma inflamação no organismo. E essa inflamação, como eu falei no início da live, vai produzir substâncias que vão alimentar as células cancerígenas. Então, por isso que você vai desenvolver o câncer, não só por conta do estresse, é claro. É um dos fatores fortes para você ser atingido pelo câncer, você que é cuidador, você que é filho. Mas é um dos grandes fatores. Então, muitas vezes, né, as cuidadoras vão achar que desenvolveram o câncer ou que vão desenvolver porque a mãe ou a avó teve, mas não. É por conta do estresse, por conta da inatividade, porque você que é
cuidador, muitas vezes, além de ficar estressado, você deixa de fazer atividade física, não é verdade? Você fica sedentário, você ficando ansioso, né? Você começa a comer mais, você começa a fumar cigarro, você começa a beber álcool abusivamente. Então, toda essa mudança de estilo de vida e de controle mental, que você passa a perder o controle mental muitas vezes, é isso que vai fazer com que você desenvolva o câncer. Então, por isso que você precisa ficar atento. Fator hereditário no máximo 15%, mas os outros fatores de estilo de vida que vão influenciar muito mais se você, que é filho, que é filha, vai desenvolver câncer ou não. A Márcia tá me falando como parar de fumar. Então, Márcia, eu vou deixar pro finalzinho da live, você me lembra? Que eu vou te dar algumas dicas sobre parar de fumar. E você pode me mandar uma mensagem, eu acho que é melhor. Você me manda uma mensagem no finalzinho da live aqui no Face que a gente conversa sobre, tá bom? Pra gente não cortar o assunto agora, mas eu tenho umas orientações pra você. Então, gente, os principais fatores de risco. Idade, né? Sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, tabagismo, uso abusivo de álcool e acesso a essas substâncias tóxicas, né? Esses são os principais fatores de risco. Agora nós vamos falar sobre os sinais do câncer. Quais são os principais sinais do câncer, né? O principal sinal é a dor. A gente precisa ter muito cuidado quando você observa que alguém está sentindo uma dor, o idoso está sentindo uma dor que não passa, você está sentindo uma dor, você usa analgésico que não passa, tenha cuidado, porque pode ser por conta do câncer, tá? Perda de peso também. Se você está perdendo peso, se o idoso está perdendo peso sem nenhuma outra explicação, é importante também que seja avaliado, porque pode ser um sinal de câncer. Um outro sinal é o cansaço. Isso é muito comum em todas as pessoas que são atingidas por câncer. Geralmente elas vão reclamar de falta de energia, vão reclamar de cansaço, que não conseguem realizar mais as atividades da forma que elas vinham realizando. Então esse, na verdade, é um dos principais sinais. O cansaço e a falta de energia. Muito difícil você conhecer alguém que tenha câncer que não apresente esse cansaço, essa exaustão, né, do corpo. Um outro sinal são alterações na pele. E aí, geralmente, essa pessoa vai apresentar vermelhidão, vai apresentar coceira, ou a forma, a cor e o tamanho de manchas ou de verrugas vão mudar. Então, se você tem uma verruguinha ali que ela tá mudando, aumentou o tamanho, né? Mudou a forma, mudou a cor, começou a ter muita coceira, muita vermelhidão. Às vezes com secreção, que eu já vi casos em hospital, né? De câncer de mama que coçava e foi até de uma jovem, na verdade, esse caso que foi muito assustador para mim. Coçava, machucava, teve secreção. Quando foi ver, ela já estava com câncer avançado. Então, alterações de pele é muito importante observar. Mudanças na função intestinal também, né? Se o idoso ou você está apresentando diarreia constantemente ou prisão de ventre, esses dois sinais, essas duas mudanças aí, alterações intestinais, são sinais de que pode ter um câncer aí, nesse caso um câncer de intestino, né? Prisão de ventre, ou também se a cor das fezes mudou, especialmente se está ficando avermelhada, também é um sinal de câncer. Percepção de nódulos, né, pelo corpo, especialmente no caso da mulher, de nódulo na mama. É importante observar, você que é cuidadora também, ter o hábito de observar, de ajudar essa idosa, né, a fazer a palpação dos seios, observar se tem algum nódulo, né, no pescoço também. Claro que os profissionais de saúde, eles são os maiores responsáveis por fazer isso, mas a gente pode aprender a observar o nosso corpo também, e em caso de dúvida, procurar um profissional médico, tá? Problemas de digestão também, de deglutição. Se o idoso ele começa a reclamar de inchaço na barriga, que não está conseguindo fazer boa digestão, e muitas vezes ele tem dificuldade para comer, que a gente chama de inapetência, né? Ele não quer comer porque ele está sentindo muito inchaço no abdômen. Ou ele reclama também que não está conseguindo engolir. Também pode ser um sinal importante de câncer, tá? E um último sinal, eu tô falando para vocês os 8 sinais mais importantes, assim, que podem apontar para os tipos de câncer mais comum, são as dificuldades respiratórias. Quando o idoso sente dificuldade para respirar, sente muito cansaço, vai respirar profundamente, sente aquela dificuldade, aquela exaustão, também pode ser um sinal de câncer. Por quê? Os cânceres mais comuns entre os idosos são câncer de pele não melanoma, câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata nos homens, câncer de intestino, câncer de estômago.
esses são os principais tipos de câncer. E aí, se você for me perguntar sobre esses tipos de câncer mais comuns, quais são os fatores de risco, são basicamente os mesmos para todos os tipos de câncer. Lembrando que, enfatizo para vocês, 85% dos casos de câncer são causados pelo estilo de vida. E, independente da idade que esse idoso tem hoje, ele pode mudar sim o seu estilo de vida e prevenir a ocorrência de câncer. E mais, se o câncer estiver aí nele, de repente ele nem saiba, fazendo essas alterações o câncer não se desenvolve. Ou se vai se desenvolver, ele vai se desenvolver muito mais lentamente, você vai ter esse idoso perto de você por muitos mais anos de vida. Então, por isso que é importante prevenir sim a ocorrência de câncer. Quero dar uma boa noite para Juju, para o Gleidson, né? O Gleidson está me falando aqui que as informações são importantes, né? Para orientação do cliente idoso, para a família. É verdade, Gleidson, porque como eu falei no início, gente, lembrando que eu já vou dizer para vocês quais são 5 alimentos mais poderosos para prevenir o câncer. Já vou falar já já, mas eu quero lembrar para vocês que discutir, que conversar sobre câncer com idosos, a gente tem que ter tato, né? O Gleidson, que é aí da psicologia, se eu não me engano, sabe, idosos têm medo de falar sobre câncer, têm medo de falar sobre a morte, e a gente tem que levar esse assunto para eles com calma, com tranquilidade, e sempre lembrando para eles que essas mudanças vão trazer muitos benefícios. E mesmo que eles já tenham câncer, vão trazer benefícios, o câncer vai se desenvolver mais lentamente, ou vai parar de se desenvolver, né? Ou se ele não tem o câncer, nós vamos ajudá-los a prevenir. Então é importante que você que está aqui já compartilhe, para você não esquecer, compartilhe esse vídeo para que as pessoas que estão aí no seu Facebook, estão nas suas redes sociais, no WhatsApp, possam ter acesso, para que elas não acreditem, né, nesse senso comum de que um câncer já é uma sentença de morte, ou que eu sou filha de alguém que tem câncer, eu vou ter câncer. A gente precisa tirar isso do imaginário das pessoas, porque a gente precisa entender que câncer pode ser prevenido sim, e que a gente pode ajudar aí também, além do tratamento tradicional, a gente trazer essas mudanças de alteração, de alimentação, né, de controle do estresse, para poder a gente lidar melhor e enfrentar aí essa doença de frente e viver muito mais. Então compartilhe aí nas suas redes sociais. Bom, falando então sobre a questão da prevenção, como eu falei para vocês, obrigada aí, Gleidson, por ter compartilhado. Como eu falei para vocês, o câncer, ele se alimenta da inflamação do nosso corpo. O que ele faz? Ele engana as nossas células do sistema imunológico, ele confunde as nossas células do sistema imunológico para que elas produzam essas substâncias de inflamação. Como funciona o nosso sistema imunológico, gente? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando a gente tem uma ferida, as nossas células do nosso sistema imunológico, elas são produzidas, né? Elas produzem uma inflamação para reparar aquela ferida, ok? Isso que acontece. E aí, reparou aquela ferida, acabou a produção dessas células. Mas o que acontece com o câncer? Ele confunde essas células imunológicas para que elas continuem produzindo essas substâncias, e essas substâncias alimentem o câncer. E aí, se você já tem um organismo inflamado pela obesidade, inflamado pelo estresse, pela depressão, pelo sedentarismo, pela obesidade, quem tem diabetes aí, né? Quem tem diabetes tem 50% mais de chance de ter o câncer, porque o açúcar no nosso organismo causa um conjunto de transtornos ali que vai ter como resultado a inflamação. Então, as células cancerígenas, elas querem confundir o nosso sistema imunológico para que ele produza, ele entenda que nós estamos em constante inflamação e continue produzindo ininterruptamente o alimento para elas. Então a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico para que ele haja contra essas células cancerígenas e não se confunda, e o nosso corpo não fique inflamado, o nosso terreno continue fortalecido. E aí agora eu vou dizer para vocês os 5 melhores alimentos que vão ajudar a gente a prevenir o câncer. Quero dar uma boa noite para a Noeli, que está aqui presente, uma boa noite para Socorro também, é prazer ter vocês por aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente falar da alimentação para prevenir o câncer, controlar o estresse. Você que é cuidadora, você que é filho, você que é idoso, vamos aprender a controlar o estresse. Eu tenho alguns vídeos aqui, alguns vídeos no YouTube também. Como eu falei, quando nós estamos estressados, deprimidos, ansiosos, com sentimento de impotência, nós produzimos noradrenalina, produzimos cortisol. São hormônios do estresse que vão causar inflamação no nosso organismo. Então a gente precisa aprender a controlar o estresse. Segunda dica, fazer exercício físico. Quando a gente faz exercício físico, a gente produz substâncias que são benéficas para o nosso organismo e que vão nos fortalecer
contra a ocorrência do câncer. Então, fazer exercício físico é super importante. Eu tenho artigos, tenho vídeos, vocês podem acessar o meu blog sobre os melhores exercícios para os idosos. Podem acessar também os meus vídeos do YouTube e aqui no Facebook, que eu tenho vários falando sobre a importância da atividade física. Lembrando que controle do estresse, atividade física regular e alimentação adequada previne não só o câncer, mas doenças cardiovasculares e também Alzheimer, que são as doenças que mais matam os nossos idosos. Então, é importante para prevenir qualquer tipo de doença. Então, controlar estresse e fazer exercício físico. A terceira dica, e aí eu vou ensinar para vocês quais são os melhores alimentos, é controlar a alimentação, ter uma alimentação adequada. E, especialmente, se você é idoso, se você é cuidador de idosos, cuidar da alimentação dos nossos idosos, tá certo? E aí, primeira coisa que você precisa fazer. Socorro tá dizendo que chegou agora, né, Denise, que as informações são importantes. Quem chegou agora, compartilha aí nas redes sociais para que as pessoas nos acompanhem e aprendam aqui as principais dicas para prevenir o câncer. Então, vamos lá. Primeira mudança que a gente precisa fazer. Tirar da mesa dos nossos idosos açúcar, farinha branca, óleos vegetais, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho. São terríveis para o nosso organismo. Então, assim, tentar adaptar a alimentação dos nossos idosos, diminuir pelo menos o consumo de açúcar. E aí, tanto o açúcar branco quanto o açúcar mascavo, é importante a gente tentar diminuir. E a gente pode substituir pelo xilitol, pelo stevia, que são os adoçantes mais saudáveis que nós temos. Farinha branca, né? Se você gosta de fazer aquele bolinho da tarde para o idoso, entra na internet, tenta aprender a fazer. Tem várias receitas facílimas. Eu que sou ruim de cozinha, já aprendi a fazer receitas que a gente faz bolo sem trigo. Porque o trigo, o trigo no nosso organismo, gente, ele se transforma em açúcar. Então, quando a gente fala de açúcar, a gente não fala só de açúcar de mesa. A gente fala do trigo também, que quando ele está dentro do nosso organismo, ele vira açúcar, vira glicose. Então, a gente precisa aprender a tirar o trigo da alimentação dos nossos idosos. Utilizar farinha de coco, farinha de amêndoa, tem outros tipos de farinha que a gente pode utilizar para fazer bolos, para fazer massas, que não seja o trigo, tá? Retirar óleos vegetais também, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, todos são péssimos para a nossa saúde e para a saúde dos nossos idosos. Você pode substituir pelo óleo de coco, pode substituir pelo azeite, pela manteiga, pela banha de porco, que hoje os estudos científicos já provam que são saudáveis, tá? A Denise está me perguntando como controlar o estresse de forma natural. Então, Denise, tem algumas coisas, tem alguns vídeos que eu detalho um pouco mais, mas falando aqui rapidamente para vocês, o que você pode fazer? Caminhada é uma boa forma de você que vai te ajudar a controlar o estresse. Não só a caminhada, mas outros exercícios físicos também. Aprender a respirar, Denise. Procura vídeos no YouTube sobre respiração profunda, tá? Quando você aprende a respirar, você consegue controlar o estresse de uma forma muito natural. Tentar meditar também é uma boa forma, tá? E procurar, claro, livros saudáveis, atividades que você goste de fazer também. A gente não pode ficar nesse ritmo de vida. Eu aprendi isso nos últimos meses também. Nessa correria toda que a gente fica, isso estressa. A gente tem que aprender a ter momentos pra gente, entende? Mesmo que seja 15 minutos na manhã, 15 minutos na noite, mas que seja só nosso, pra gente refletir, acalmar o coração, tá? E assim a gente conseguir controlar o estresse. Eu quero dizer para quem entrou agora, a gente está com um número maior de pessoas, para compartilhar, deixar seus comentários aqui também, suas perguntas, porque hoje o Facebook e o Instagram, eles só entregam o que a gente faz se ele entender como relevante. E ele só entende como relevante quando as pessoas curtem, compartilham e comentam. Se vocês não fazem isso, as publicações não chegam. É por isso que muitas pessoas aqui às vezes reclamam que não recebem a notificação das lives. Mas porque para o Facebook, se não tiver movimentação nas lives, nos vídeos, é porque o conteúdo não é importante. Então ele não valoriza o nosso trabalho. Então por isso que eu peço para você que está aqui, que está gostando, que compartilhe aí, tá certo? Bom, meditação também, essa também é ótima, Gleide, isso é ótimo e interessante, gente. Meditação, respiração a gente aprende no YouTube também. Se você não tem condições de pagar, ou não tem tempo para ir em algum lugar, entra no YouTube que você vai aprender a meditar e a controlar o estresse, aprender a respiração, super importante, tá? Então vamos lá. Alimentação, então tirou açúcar, tirou esses óleos ruins, né? Substituiu os óleos pelo óleo de coco, tirou a farinha da mesa dos nossos idosos, vamos partir para os alimentos mais poderosos. Então, 5 alimentos
mais poderosos para controlar o câncer, tá? O primeiro alimento, chá verde. O chá verde, ele tem antioxidantes, ele tem catequinas, né? Ele tem substâncias que vão nos ajudar a proteger o nosso organismo do câncer. E você que é idoso ou não, a gente pode consumir até 6 xícaras por dia, tá? Pode ser menos um pouco, mas o importante é tomar pelo menos uma xícara de chá verde por dia. Porém, não pode ser depois das 16 horas, porque pode tirar o sono do idoso, o seu sono também. Então, que seja durante o dia. Preparou o chá verde, tem que ser consumido até 1 hora depois. Se passar de 1 hora de preparação, ele já vai perder essas catequinas e já não vai ter tanto efeito. Então é bom, fez, já tomar logo, no máximo 6 xícaras por dia, pode tomar até 3, que é a média, mas o chá verde é um poderoso chá contra o câncer, a gente já tem vários estudos sobre isso. O segundo, o ômega 3. O ômega 3 que eu sempre falo para quem quer prevenir demências, né, para quem quer prevenir doenças no cérebro. O ômega 3 também, ele é super poderoso para nos ajudar nessa luta contra o câncer. Por quê? Hoje a nossa alimentação, por que a gente fala que óleo vegetal é ruim? Porque tem muito ômega 6. O ômega 6 é importante para o nosso organismo em determinada quantidade, sempre menos que o ômega 3. Mas a nossa alimentação industrializada, ela tem muita gordura hidrogenária que tem ômega 6. E o ômega 6, em grande quantidade, ele vai se tornar inflamatório no nosso organismo. Mas o ômega 3, ele é anti-inflamatório. E a nossa quantidade de ômega 3 no organismo tem que estar sempre maior. Então, por isso que a gente tem que consumir ômega 3, porque ele é anti-inflamatório. Então, ele vai combater essa inflamação no nosso organismo. O indicado é pelo menos 1 grama de ômega 3 por dia, tá? A gente pode encontrar ômega 3 nos peixes, especialmente sardinha, atum, mas como geralmente a gente não come em quantidade suficiente, a gente pode suplementar. E aí você pode procurar um nutricionista, né, para adequar a quantidade para você, mas a quantidade aí recomendada é de 1 grama por dia de ômega 3 no mínimo, tá? Um terceiro alimento, a cúrcuma. Quem aí já ouviu falar no açafrão da terra, né? Acho que todo mundo conhece. A cúrcuma também é um dos mais poderosos anti-inflamatórios que a gente tem quando a gente fala de nutrição, né? E aí a cúrcuma você pode usar meia colher por dia, já é o suficiente para ajudar esses idosos a prevenir, a gente também, né? Porque todos nós queremos prevenir o câncer. Você pode colocar cúrcuma nos ovos, né? O açafrão nos ovos, enfim, na alimentação que você fizer. Você pode juntar ali com azeite, com pimenta do reino e usar como tempero nas saladas, mas é importante usar cúrcuma também todos os dias, poderoso anti-inflamatório aí. O terceiro alimento super importante são as crucíferas. Quais são as crucíferas? Couve-flor e brócolis, porque elas têm indol 3-carbinol, que é uma substância cancerígena também, que ajuda a diminuir os tumores e a bloquear o crescimento dos tumores. Então, brócolis e couve-flor devem ser consumidos todos os dias. Se você tem condições financeiras, você também pode suplementar o indol 3-carbinol. Mas se você não tiver, você pode aí se alimentar todos os dias com as crucíferas, que isso já vai te ajudar e vai fortalecer bastante seu organismo, tá? Quero dar uma boa noite para a Lucimara e uma boa noite para os demais que estão entrando aí na nossa live, tá? Quinto alimento super importante, os probióticos. E aí eu indico principalmente para vocês o kefir. No Facebook tem diversos grupos, vocês podem colocar doação de kefir, tem diversas cidades do Brasil. O kefir é o probiótico mais rico que a gente tem, que ele vai fazer uma limpeza no nosso intestino, na nossa flora intestinal, porque muitos tipos de câncer estão ligados ao nosso intestino. Lembrando também que depressão, ansiedade, todos esses transtornos também estão ligados ao nosso intestino, porque é lá que a gente produz o hormônio do bem-estar. A maior quantidade do nosso hormônio do bem-estar, da serotonina, é produzido no nosso intestino. Então, por isso que é importante a gente cuidar do intestino. E também muitos cânceres estão ligados ao problema intestinal, a não saúde, né, do nosso intestino, a doença do nosso intestino. Então, é importante a gente limpar. E o kefir, ele é maravilhoso, tá? Você cultiva o kefir com leite, ele é fermentado, ele tem um grande número aí de probióticos que vão fazer essa limpeza no seu intestino. Então você pode procurar no Facebook, que tem vários grupos aí de doação, as pessoas doam, isso é uma cultura milenar, a doação de kefir, então você consegue também. E aí uma última dica que eu quero dar para vocês, lembrando para quem chegou agora, gente, nessa live eu expliquei por que os idosos são os mais atingidos pelo câncer, quais são os fatores de risco para o câncer,
quais são os cânceres que mais atingem os idosos e também as melhores formas de prevenir. E também acabei de falar os 5 alimentos mais poderosos contra o câncer. E fechando agora, eu quero falar para vocês a importância da vitamina D. A vitamina D, hoje vários estudos também já comprovaram que muitos tipos de câncer estão relacionados à ausência de vitamina D. Lembrando que a maioria da população brasileira, infelizmente, tem déficits dessa vitamina, porque nós não pegamos sol. Ao contrário do que muitas pessoas falam, nós não pegamos sol, né? A gente anda de carro, a gente anda de ônibus, a gente não caminha no sol. Então, a deficiência de vitamina D está relacionada a vários tipos de câncer. Então, é importante que o idoso ele fique pelo menos 20 minutos por dia expostos ao sol. E não é o sol antes das 10, é o sol entre as 10 e as 16 horas. É o horário que o idoso vai ficar 20 minutos no sol. E aí vai ser produzido 10.000 UI de vitamina D, que é a dose mínima que a gente precisa para prevenir o câncer. Então você também se expõe ao sol pelo menos 20 minutos por dia, no horário entre 10 e 16, e também leve os nossos idosos a se expor ao sol. Lembrando que a vitamina D não só previne câncer, como também ajuda na prevenção de Alzheimer, como também previne as doenças ósseas, né? Osteoporose, artrose. Então os idosos precisam de sol todos os dias. Vitamina D também pode ser suplementada? Pode, mas vai depender da sua condição financeira, se você vai poder ou não. Se a gente já tem um sol aqui que Deus deu, né? Por que a gente vai suplementar? A gente pode se expor diretamente ao sol. A Josiane tá me falando que kefir de água é bom, é maravilhoso. Tanto o kefir de água quanto o kefir de leite, os dois são maravilhosos, tá? A Luz está me falando que foram ótimas informações. Gleidson toma kefir todos os dias. Eu também, Gleidson, toma kefir todos os dias. A pele muda, o nosso intestino muda e a gente está prevenindo câncer, está prevenindo Alzheimer. Então é super importante. Bom, então foram essas informações de hoje. Eu quero saber se vocês têm dúvidas, comentários, se vocês gostaram dessa live, se foi importante para vocês, se trouxe bom conhecimento. Isso é muito importante para mim, o retorno de vocês, né? Para que a gente fique aí mais empolgado e animado para continuar esse trabalho, né? Então, é muito importante ter os comentários, ter as curtidas e as perguntas. Quem tiver perguntas também, eu estou aqui disponível agora para responder as perguntas de vocês. Lembrando que na próxima quinta-feira, eu já quero fazer o convite a vocês, nós vamos conversar sobre fibromialgia. Nós estamos aí no mês de fevereiro, né, um mês em que nós temos uma campanha, né, Fevereiro Roxo, onde a gente conversa sobre fibromialgia, sobre doença de Alzheimer e sobre lúpus. Eu já produzi um vídeo sobre lúpus, é importante que vocês assistam também. Vai ser publicado provavelmente semana que vem no YouTube. Então, quem não se inscreveu no YouTube, já entra lá, se inscreve para receber a notificação assim que o vídeo for publicado. E você também que quer saber mais sobre fibromialgia, que é um problema que está muito relacionado também à alimentação, está relacionado também à ausência de exercício físico, à depressão. Quinta-feira que vem nós vamos conversar sobre isso, tá? A Sandra tá me perguntando sobre, não sabe fazer o kefir, né? Se alguém pode ajudar. Então, Sandra, eu posso te ajudar por mensagem, mas assim, eu te sugiro você procurar no YouTube e as comunidades, os grupos no Facebook, tem muitos, inclusive eu estou em vários também, sobre kefir. Eles têm vídeos, têm textos escritos explicando sobre fazer e é super tranquilo fazer o kefir. Se você quiser também, pode me mandar uma mensagem que eu posso te mandar o link de alguns grupos, né? A Márcia tá me pedindo uma dica para parar de fumar. Então, Márcia, o que eu queria te indicar, na verdade, que você procure o CAPS da sua cidade, CAPS AD, CAPS-AD. É o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Nesse Centro de Atenção Psicossocial, lá tem profissionais, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. Tem um tratamento hoje que a gente faz de redução de danos, em que você vai parando de fumar aos poucos. Tem um adesivo que coloca no seu braço também, que vai te ajudando a sair do hábito de fumar cigarro aos pouquinhos. Só que no CAPS é um tratamento que é feito com um conjunto de profissionais. Isso é muito importante para quem fuma, né? Porque sozinho muitas vezes é muito difícil. Então, eu te sugiro procurar o CAPS AD, CAPS-AD do seu município. Dá uma ligadinha para a prefeitura, pergunta onde é e procura o tratamento no CAPS AD. É gratuito e é super eficaz, então não deixe de procurar.
A Lúcia Castro me falou que amou, que foi muito bom. Que bom que vocês gostaram, gente, que bom. Eu tô muito feliz, assim. Eu tenho recebido muitas mensagens de vocês, cuidadoras, né, que têm entrado em contato comigo todos os dias. Eu busco responder sempre na medida possível que eu posso, o mais rápido possível também, mesmo na correria aí do trabalho. E tem sido muito feliz, sabe, com vocês aqui. Eu vejo que o trabalho tem trazido algumas mudanças, né, para a saúde dos nossos idosos, para a saúde de vocês. Então eu venho preparando aí muitas coisas e é muito bom contar com a presença aí dos cuidadores e dos idosos. A Sandra tá me falando que foi diagnosticada com gordura no fígado. Sandra, primeira coisa, gordura no fígado, ela não é provocada por gordura, ao contrário do que a gente pensa, é por carboidratos. Então você tem que diminuir o açúcar. Você tem que tirar açúcar da sua vida, você tem que tirar trigo da sua vida, arroz, macarrão, substituir tudo isso, tá? Você pode dar uma pesquisada na internet sobre alimentação low carb, alimentação de pouco carboidrato. Você vai substituir o arroz branco pelo arroz integral. Ou você pode não comer arroz, comer inhame. A empim, que tem um pouco menos, né, o índice glicêmico é um pouco menor aí do que o arroz, mas assim, você tem que cortar biscoito, tem que cortar pão, tem que cortar arroz, tá? Ou comer o mínimo possível, que seja final de semana, mas cortar durante o dia. Por quê, Sandra? Gordura no fígado, quanto mais gordura a gente tem no organismo, mais inflamação a gente tem, como eu falei aqui na live. Quanto mais inflamado seu organismo está, maiores as possibilidades de você ter uma doença como câncer, ter uma doença como Alzheimer. Então é importante, muito importante, tratar essa gordura no fígado, tá? Então tente aí tirar trigo, tirar açúcar da sua vida, substituir o açúcar por estévia, por xilitol, para que você consiga aí lidar melhor e diminuir essa gordura no fígado de forma natural, sem precisar de medicação. E fazendo exercício físico também, é claro, é muito importante. A Márcia, que bom que você gostou. Tenta encontrar, geralmente, quase todos os municípios do Brasil tem um CAPS AD. Então, tomara que você consiga ir na sua cidade. Se você não conseguir também, posteriormente, pode tentar contato comigo, que a gente tenta alguns vídeos, algumas coisas aqui que possam te ajudar também. Denise me dando os parabéns. Que bom, né, Denise? Que você gostou. A Denise, gente, ela fez um curso comigo, né, Denise, na Universidade Federal Fluminense. Eu acho que foi 2013, né, Denise, se eu não me engano. E aí ela está aí comigo, estamos nesse processo aí, nos acompanhando, né, profissionalmente. É muito bom ter sua presença, Denise. Bom, gente, é isso, né? Não sei se alguém tem mais dúvidas, mas foi isso. Foram as dicas de hoje. Compartilhe então nas redes sociais. Foi um prazer imenso aqui estar com vocês. E espero que vocês tenham gostado. E vamos aí juntos caminhar, melhorando a qualidade de vida das cuidadoras e dos nossos idosos também, tá certo? Um forte abraço para vocês. Fiquem em paz. E um bom final de semana já, né? Estamos na quinta-feira e até a próxima live. Quinta-feira, novamente, às 19 horas. Vamos conversar, então, sobre fibromialgia. Forte abraço, gente. Até mais.